Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma live. Hoje, um pouquinho mais tarde, porque tivemos o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, transmitido ao vivo pela rádio, e Daniel, meu filho, que me ajuda aqui, que teve que, no seu local de trabalho, fazer a transmissão, de modo que, por isso estamos iniciando um pouco mais tarde. Eu quero, nesse momento, elevar uma oração ao trono da graça de Deus, pedindo a direção do Senhor para esses momentos que vamos passar aqui. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nós aqui na igreja, no templo, outros irmãos em seus lares, Deus, participando deste momento de reflexão e meditação na Tua Palavra. Vem, Senhor Deus, abençoar as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, a conduzir as nossas vidas nesses dias, ó Deus, de dificuldades, que possamos sentir a cada momento, a cada instante, a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Fica conosco, ó Deus, dirige-nos em tudo, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos ainda mantendo aquela questão da quarentena, uma vez que o nosso governador ampliou a quarentena até o próximo dia 22. Tivemos notícia de uma reunião hoje aqui em Pereira Barreto com alguns pastores na prefeitura, mas a prefeitura não autorizou as igrejas a abrirem, apenas no caso de algum aconselhamento, alguma coisa, mas não para nenhuma reunião, não para nenhum culto, de modo que nós permanecemos ainda com as nossas atividades suspensas. Peço aos irmãos que estejam orando, que aproveitem esse tempo para buscarem a Deus em oração, a orientação do Senhor para as suas vidas, para os seus lares, né? Para que em tempo breve toda essa dificuldade seja superada. Nós temos pedido aos irmãos que estejam orando, né, por motivos. Temos a vida do pastor Sócrates, que é o diretor executivo da nossa convenção, que está hospitalizado na UTI, né, na cidade de São Paulo, e precisa das nossas orações, precisa das nossas intercessões. Que Deus esteja abençoando a sua vida, trazendo a ele a melhora. Não sei se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que é no Rio de Janeiro, me desculpe, mas está em tratamento, esperamos que possa melhorar, tem respondido bem aos tratamentos que tem recebido, que Deus esteja abençoando grandemente a vida do pastor Sócrates e de qualquer outro irmão ou pessoa que porventura esteja em tratamento dessa dificuldade. Que Deus abençoe assim as nossas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo de fato um tempo de crise. A gente sempre ouve falar em crise, não é verdade? Crise no Oriente Médio, crise familiar, crise econômica, crises de todos os jeitos. E agora estamos enfrentando essa crise mundial envolvendo diversos países, né, com relação a essa enfermidade, a essa doença. Bom, nós sabemos que crise pode ser uma oportunidade para o bem, ou pode ser uma oportunidade para coisas negativas, depende da nossa escolha, né? Na língua chinesa, a palavra crise é representada por dois ideogramas, um representando perigo e outro representando oportunidade. Então, para lembrar que a crise pode ser um momento de perigo, mas que nos conduz para oportunidades que podem ser boas, construtivas em nossas vidas. Um momento de riscos, um momento de ameaças, mas também podemos estar diante de uma grande oportunidade em nossa vida. Por isso que as grandes crises sempre promovem uma reação favorável ao final. No estudo dos avivamentos, por exemplo, uma constante
é que todo grande avivamento que houve na história do cristianismo sempre foi precedido por alguma crise. De tal maneira que as grandes crises parece que levam as pessoas a uma motivação maior, a um interesse maior, e nós esperamos que esse tempo, apesar de todas essas dificuldades, seja de fato um tempo que nos leve a buscar mais a Deus, a falar mais com o Senhor, a lermos mais a sua palavra, a nos comportarmos melhor diante da nossa realidade, da nossa vida espiritual. Como nós devemos nos comportar diante dessas crises, diante dessas dificuldades? Eu gostaria de ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Assim diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 27, a partir do 9º versículo. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos fazer essa leitura neste momento. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançávamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Que grande crise! Paulo, o apóstolo, foi enviado para a Itália. Ele deveria ir a Roma. E então, ele faz essa viagem, estando ele preso, vai como prisioneiro nessa viagem, para se dirigir ali às autoridades, para falar ao imperador, César, e no meio da viagem, uma grande crise. No meio daquela viagem, um temporal, toda aquela dificuldade, no meio do mar,
toda aquela situação que causou um certo temor, né? Por que não dizer pavor àqueles homens? Isso nos leva a pensar, meus irmãos, de como nós devemos agir num momento como esse. O momento de crise, para alguns, é um momento de desespero. O momento de crise, para alguns, pode ser um momento de paralisia, não consegue fazer nada. Aqui mesmo no texto que nós lemos, no versículo 15, diz que eles não fizeram nada, não tinham mais o que fazer, deixaram o navio ir ao léu, ir conforme as vagas do mar iam levando e o vento. Muitas vezes nós nos sentimos assim, paralisados diante de crises e diante de dificuldades. As crises muitas vezes nos fazem desistir e abrir mão de coisas importantes para a nossa vida. Eles estavam ali no meio daquela crise toda, versículo 18, estavam lançando com as próprias mãos as coisas que eles tinham, a sua carga, e até mesmo a própria armação do navio, eles estavam jogando ao mar, tentando de alguma maneira se salvar. Desistiram de bagagem, de bens, de qualquer coisa, porque a crise era tanta que eles não conseguiam mais ver outro caminho, outra esperança. E mais, leva às vezes a atitude de desespero, porque o versículo 20 diz assim: a tempestade que era tão grande, eles não estavam vendo nem sol nem estrela, só viam chuva, só tempestade. Ele disse: foi-se, afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. A crise gera esse tipo de sentimento, de desespero, de desesperança. Entretanto, há um aspecto positivo em tudo isso. É que em meio a toda aquela crise, Paulo demonstra aquelas pessoas, ele estava ali no meio deles, passando pelas mesmas dificuldades que eles estavam passando. Porém, Paulo demonstra o nível da sua vida espiritual, o grau da sua comunhão com Deus. Porque ele se levanta e diz: olha, meus amigos, nós não podíamos ter saído de Creta, mas agora estamos aqui, né, no meio de toda essa dificuldade. Quero dizer para vocês uma coisa: tenham bom ânimo, não precisam temer, fiquem firmes, porque um anjo do Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo essa noite e me disse tais e tais coisas. Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, vai se perder apenas o navio, mas nenhuma vida se perderá. Isso, a demonstração de Paulo de que Deus estava presente ali. E ele diz: eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, meu irmão, é o seguinte: no meio dessa dificuldade toda, procure perceber a presença de Deus ao seu lado. Eu hoje gostaria de falar com você sobre a Bíblia, falando sobre aquela questão da nossa fé, fundamentos da fé, mas a gente tem ouvido tantas notícias, tantas situações difíceis, tantas pessoas aí preocupadas com o pós-coronavírus, a questão econômica, a questão financeira. Gostaria de dizer a você que você precisa procurar compreender que no meio dessa crise toda, Deus está presente. Paulo afirma isso quando ele diz: um anjo do Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, a quem eu sou, me disse, de quem eu sou, me disse: não precisa ter medo, Paulo, não temas. Meus irmãos, nós vivemos no tempo da graça. A graça de Deus é algo maravilhoso que faz com que Deus se faça presente ao nosso lado. Jesus Cristo prometeu isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo não disse aos seus discípulos e a nós que Ele estaria conosco apenas nos dias mais felizes, que Ele estaria conosco apenas nos momentos alegres da vida, de grandes realizações, de grandes feitos. Não, Ele diz todos os dias, e todos os dias envolvem os dias de festa, felizes, alegres, mas também os dias ruins, negativos, de crises, de dificuldades. Ele está presente. O que é necessário é que nós tenhamos a consciência de que Deus está presente e busquemos uma íntima comunhão com Ele.
Esse é um tempo, já que estamos recolhidos em casa, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor, para buscar a direção de Deus, para rever nossa posição diante do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de extremo materialismo. Nós estamos vivendo uma época de tremendo misticismo religioso e até no meio evangélico. Gente vendendo caneta ungida, vassoura ungida, tijolo ungido, saco de cimento ungido, não é? Óleo ungido. Misticismo, puro misticismo. Esse é o tempo que Deus está nos permitindo parar um pouco para rever a nossa posição espiritual, sabendo que Ele está conosco. É tempo de buscar verdadeiramente a Deus. Paulo diz assim: eu confio em Deus que sucederá assim. Demonstração da sua confiança de que Deus estava presente. E mais, Deus está presente não apenas para dizer, estou aqui. Ele tem um propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Está lá em Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, este momento de crise é um momento de sentirmos a presença de Deus, mas também procurarmos compreender qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Versículo 24 diz assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus tinha um propósito naquela viagem de Paulo. Deus tinha um propósito em toda aquela situação. E propósito de bênção, porque afinal eles vão dar, ele disse assim, nós vamos precisar chegar numa ilha lá. Foi a ilha de Malta. E Paulo levou então a mensagem do Evangelho de salvação para aquela ilha. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem planos para cada um de nós. Muitas vezes Ele permite crises, Ele permite problemas, Ele permite situações para nos ajudar a enxergar, a compreender a sua vontade. Meu irmão, Deus tem um propósito maior em tudo isso. Deus não permite as situações difíceis sem um propósito de bênção maior. Ao longo da palavra de Deus nós vemos vários exemplos disso. Ao invés de se desesperar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar neste momento, procure descobrir o que Deus quer falar a você através de toda essa situação, de toda essa crise. O maior propósito de Deus, sem dúvida nenhuma, é tirar do coração do homem a crise do pecado, que destrói a nossa vida, que nos separa de Deus, que pode causar perdição eterna. Nós somos libertos do pecado pela fé em Cristo Jesus. Mas quantas vezes a nossa vida espiritual tem andado tão fria, tão distante de Deus, que muitas vezes o pecado nos domina. Portanto, procure compreender o propósito de Deus. Deus disse para Paulo: olha, você vai ao imperador. Eu tenho um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para você, de te conceder aquilo que você tem buscado diante dele, segundo o seu divino propósito. E eu quero encerrar, meus irmãos, com aquilo que está registrado aqui no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Quando o anjo do Senhor falou com Paulo, disse: Paulo, é importante que você vá até o imperador. Você tem que ir a César. Ninguém vai morrer aqui. Vocês podem perder o navio, mas ninguém vai morrer. O Senhor estava dando, de certa forma, uma promessa ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de promessa. Há um hino que eu gosto muito, que inclusive é o hino favorito da minha mãe. É o hino Firme nas Promessas. Nós podemos caminhar firmes nas promessas. Você crê que Deus cumpre suas promessas? Sem dúvida que você crê. Tempestades não nos podem separar de Deus, irmãos, porque Ele está no meio da tempestade conosco. As crises não podem mudar o propósito de Deus, porque o seu propósito é supremo. As crises não podem destruir um filho de Deus,
porque a promessa de Deus não falha. Talvez alguns dos irmãos estejam a passar, a atravessar momentos preocupantes, não apenas por causa desse vírus. Esta é uma situação nova, mas talvez outras situações que estejam angustiando a sua vida, outras crises que estejam devastando o seu coração, e agora, somado com toda essa situação, você fica meio sem saber o que fazer. Há pessoas do comércio, por exemplo, que estão se desesperando. O que é que nós vamos fazer? Ouvimos notícias de que talvez em algumas cidades há empresas, comércios, lojas que nem vão reabrir. Tal a dificuldade. E isso gera no coração das pessoas uma insegurança muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode perder a carga, como eles jogaram a carga do navio fora. Você pode perder a armação do navio, como eles tiveram que jogar a armação do navio fora. Você pode perder até o navio, porque afinal o navio deu nas pedras lá, naufragou. Você pode ser um náufrago, se molhar todo, mas no fim você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que ninguém ia se perder, e ninguém se perdeu naquele navio. Quando Deus promete que vai realizar alguma coisa, Ele cumpre. Quando Deus promete que vai realizar algo em nosso benefício, não importa as situações que estão à nossa volta, Deus permanece fiel às suas promessas. Quando Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, é exatamente isso. Temos que viver com essas promessas todos os dias, e sem elas, nós não seríamos nada. Deus prometeu, mas é preciso crer nessas promessas e viver de acordo com essa fé. Eu creio e caminho firme nessas promessas. Deus disse para Paulo, né? E Paulo afirmou isso. Deus mostrou tudo aquilo que ele queria, e Paulo disse: eu creio nisso. Eu creio que vai ser exatamente assim. Eu confio em Deus que sucederá deste jeito. Paulo demonstrou sua confiança. Eu creio. E você? Diante de toda essa situação, irmão, como você tem encarado essa realidade? Eu sei que há irmãos que talvez estão preocupados com seu meio de trabalho, seu sustento. Há irmãos que estão preocupados com uma série de coisas, irmãos que têm seus negócios próprios, pessoas que talvez nos assistam neste momento que têm suas dificuldades, estão preocupados. Esta realmente é uma grande crise. Mas é justamente para a hora das crises que existe um Deus poderoso, maravilhoso, que caminha conosco todos os dias. Paulo diz: o Senhor me apareceu à noite, um anjo do Senhor veio estar comigo. Deus está presente. Paulo procura compreender e compreende que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. É necessário que você vá até César. Paulo afirma a promessa de Deus ao dizer: eu acredito, eu creio que vai ser desse jeito. Meu irmão, nessa hora de grande dificuldade que afeta todos nós, é nessa hora de grande crise que tem afetado muitas pessoas, esse é o tempo para nós renovarmos a nossa esperança. Este é o tempo para nós renovarmos a esperança, para que possamos assim superar toda essa crise. Para tanto, procure em toda essa situação uma oportunidade de crescer espiritualmente. Decida dizer assim: eu vou vencer essa dificuldade. Sabe como? Entendendo que Deus está presente. Você não está sozinho, irmão. Você não está abandonado. Deus está presente ao seu lado. Descobrindo que Deus tem um plano maior de bênção. Nunca se esqueça de que nós estamos caminhando em direção ao arrebatamento da igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja, para o seu povo. Creia nisso. E ao fim, creia nas promessas do Senhor. Paulo diz: eu confio que em Deus que sucederá assim. Deus falou, Ele vai cumprir. Será que o seu coração está dominado pelo medo, pela insegurança,
diante de toda essa crise, receba esta palavra do Senhor no seu coração hoje. Deus não abandonou, Ele está presente. Ele tem um objetivo e um propósito maior. E Ele tem promessa. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus promete, Ele cumpre. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor. E nesta hora, bendito Deus, nos colocamos diante de Ti para interceder diante do Teu trono de graça, Senhor, pela vida da Tua igreja, dos Teus servos, dos nossos irmãos amados, que estão, ó Deus, em vários lugares, em suas casas. Ó Deus, estamos distantes devido a essa quarentena, mas unidos pela fé em Cristo Jesus. Pedimos agora, Senhor Deus, a Tua bênção sobre nós. Diante dessa dificuldade, Senhor, diante dessa situação tão difícil, ajuda os Teus servos a animarem os seus corações, a superarem, ó Deus, essa crise na confiança da Tua presença, a superarem, ó Deus, toda essa dificuldade, sabendo que Tens propósitos de bênção maiores para nós e que, ó Deus, aquilo que Tu prometes, Tu cumpres de acordo com a Tua vontade. Ajuda o Teu povo, Senhor, a caminhar firme nas promessas. Ajuda o Teu povo, Senhor, a caminhar confiados, ó Deus, em amor, ligado com a Tua cruz. Deus, que cada um dos Teus servos possa, nesses dias de dificuldade, alegrar-se mais e mais na Tua luz, firmes nas promessas do Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão nos seus lares, aqueles que estão convalescendo, aqueles que estão hospitalizados também, ó Deus, como o irmão Sócrates, pastor Sócrates, em outros lugares, ó Deus, onde há pessoas que estão sofrendo com esse vírus. Famílias talvez enlutadas porque perderam seus entes queridos. Abençoa cada um, Senhor, trazendo consolação, paz, trazendo restabelecimento àqueles que precisam. Abençoa, Senhor, aqui a nossa igreja, para que possamos permanecer unidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente na Tua presença. Ouve a nossa oração, Senhor, pois que oramos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, que Deus conceda a você uma noite abençoada, um restante de semana feliz. Nós continuamos, então, obedecendo a orientação das nossas autoridades. Somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos desta terra. E temos a responsabilidade e o dever de sermos fiéis, cumpridores daquilo que as nossas autoridades assim determinam, porque cremos que essas autoridades foram permitidas, não é, pelo próprio Deus. Então assim nós cremos e assim temos agido. Continuamos ainda a quarentena. No próximo domingo teremos também no horário da escola dominical uma live, um culto à noite. Na próxima sexta-feira, que é a sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, o pastor vai fazer uma live também com uma mensagem a propósito dessa data tão significativa para nós cristãos, e é uma oportunidade para você convidar outros irmãos e outros amigos seus para estarem online nesse momento, né, na próxima sexta-feira às 20 horas, às 20 horas e 15 minutos, para que nós possamos fazer essa live. Vai ser uma espécie de um culto, né, na sexta-feira santa, e no domingo à noite também queremos fazer um culto especial, embora ainda distante dos irmãos, mas uma palavra especial a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e conceda a você uma noite feliz e abençoada na presença de Deus. Até sexta-feira, às 20 horas e 15 minutos, quando estaremos aqui para mais uma live. Querendo Deus, aqui estaremos. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz.